Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa terceira lição do quarto trimestre de 2024. As promessas de Deus para a Igreja. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática nos fala que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe começa em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Prosseguimos em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão sobre as mãos sobre os enfermos e os curarão. E terminamos em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Aquele, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente do Evangelho aos corações. A introdução do comentário nos fala que a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Primeiro tópico: a natureza da promessa de Deus para a Igreja. Primeiro item: a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, versículos 18 a 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine, batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Desta forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Segundo item: a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Recebereis a dunamis do Espírito no grego. Dunamis significa poder.
é a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Terceiro item: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a Igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a Igreja é primeiramente espiritual. Notemos como Jesus se refere a ela em Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, chamados para fora. Pessoas que saíam da cidade atendendo um chamado de alguém especial para decidir uma questão especial. Espiritualmente é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível, nós poderemos dizer, isso só é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja no Novo Testamento ela é denominada como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Segundo tópico: as promessas de Deus para a igreja. Primeiro item: promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor. Consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Segundo item: promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos, em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos e experimentada ainda naquele tempo. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Terceiro item: a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. São as palavras dos anjos aos discípulos de Jesus em Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa! Terceiro tópico: condições para viver as promessas de Deus. Primeiro item: é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nestes últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Afinal de contas, o mundo que nos rodeia, ele vai fazer de tudo para nos desanimar, para nos fazer deixar de crer nas promessas de Deus para a igreja. O segundo item nos fala que é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis
diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, ele se manteve fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Terceiro item: é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Se queremos então que Deus cumpra as suas promessas na nossa vida, precisamos obedecer a sua palavra. A conclusão nos fala que as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. As igrejas, individualmente, vamos completar aqui, elas podem em algum momento falhar, elas podem apostatar da fé, se desviar da verdade, mas a igreja, como corpo de Cristo, essa nunca falhará. Essa superará todas as dificuldades que uma ou outra igreja local possam ter e ela conseguirá a sua caminhada vitoriosa. Aqui está, portanto, um resumo da nossa terceira lição deste último trimestre do ano de 2024, revista CPAD. Nos ajude a continuar espalhando a boa semente aqui neste grande campo missionário que é a internet. Comente, curta, compartilhe este vídeo e nos ajude em oração. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.